Hoje você vai aprender a definir quais são os royalties ideal para você cobrar na sua rede de franquias. Mas, Rafael, eu já sei como faz. Não é simplesmente cobrar do franqueado o valor pela marca e também pelo know-how prestado? Ou seja, quanto maior tiver a força a marca, mais royalties eu posso cobrar. Quanto melhor o suporte prestado, mais eu posso cobrar. Deveria ser assim, mas é completamente diferente. E é por isso que eu estou fazendo um vídeo exclusivo para falar sobre royalties, que é uma ciência muito complexa. E até o final desse vídeo você vai entender cada detalhe, por que as redes cobram os royalties e aonde que sai aqueles valores que você percebe na hora de pesquisar os royalties do mercado de franquias. Se você quer um guia completo sobre formatação de franquias, desde o sonho de franquear até a administração de uma franquia madura, eu tenho uma boa pedida bem aqui na minha mão. O link para a compra deste livro, Próximo Passo Franquias, de minha autoria, segue na descrição do vídeo. Bora para o conteúdo então? O que são os royalties? Os royalties não é um termo exclusivo do segmento de franquias. Aliás, ele é muito amplo. Por exemplo, um autor pode cobrar royalties das vendas de um livro ou de uma letra de uma música. Então é um termo amplamente utilizado, normalmente no plural, os royalties, mas também tem a versão menos utilizada que é o royalty. E não sei porque o mercado escolhe usar mais o plural. O que são os royalties no mercado de franquias? Basicamente, os royalties eles remuneram um custo extra de um varejista independente. Vamos lá. Eu tenho uma pequena rede de 3 hamburguerias, as 3 são minhas. Eu compro tudo, eu coloco dentro da loja, eu tenho o meu CMV, que é o maior custo. Depois eu tenho a minha mão de obra, eu tenho os meus impostos e eu tenho todos os meus custos. Sou eu que faço tudo. Vamos supor que eu passe a franquear essa minha rede de hamburguerias. E além das minhas 3 hamburguerias, eu tenho que captar pessoas. Eu tenho que treinar essas pessoas, eu tenho que dar suporte. Eu tenho que visitar, eu tenho que ter gente à disposição para poder atendê-los, eu tenho que criar sistemas de gestão. E tudo isso tem um custo extra que eu não teria na minha própria gestão. E esse custo extra, normalmente, ele é custeado pelo valor dos royalties. Ou seja, quando você vai abrir a sua rede de franquias, você tem que pensar, olha, hoje eu consigo manter o meu negócio com lojas próprias com esses custos. Mas se eu tiver que ensinar alguém, eu vou ter que contratar uma pessoa para poder estar lá ensinando as lojas. Eu vou ter que fazer isso, aquilo, aquilo. Então você vai precisar tirar uma parcela de um dinheiro, que seria normalmente do franqueado, eventualmente também da fábrica, que nesse caso não tem fábrica, né? Seria, né, quem tem hamburgueria não tem fábrica, né? Tem a preparação, mas o hambúrguer compra de um terceiro, o pão de outro. Então você tiraria um percentual desse negócio para poder remunerar esses custos que só existem porque tem uma rede franqueada. Então, os royalties, primeiro, ele vai remunerar esse investimento em operação a mais. Esse é um ponto. Os royalties também pode remunerar o que a gente fala de força da marca. Tá? E isso é um ponto, posso dizer que meio utópico, mas ok, a teoria dos royalties teria que ter esse viés de remunerar a marca. Mas no mercado de franquias, a gente entende, olha, se eu vou ter meu custo a mais, eu preciso desse negócio franquia, remunerar, pagar todo ele e tirar um lucro dele. Então, por exemplo, quando eu faço uma rede de hamburgueria, eu assim, olha, o franqueado, você vai pagar 10% de tudo que você vende para me remunerar. Eu estou falando que vai remunerar todos esses custos e deixar um dinheirinho ali no final, que seria o meu lucro. Vai fazer valer a pena eu franquear este negócio. Né, vai pagar os meus riscos, vai pagar todos os meus investimentos em prestar um bom atendimento para aqueles franqueados. Um candidato à franquia normalmente não tem essa visão. O candidato à franquia, ele vai olhar, poxa, mas se na franquia grande X eu pago tantos de royalties, eu não deveria pagar a mesma coisa por uma rede pequena. O candidato à franquia, ele quer perceber essa diferença. Você que assistir esse vídeo até o final, você vai entender qual que é a diferença e saber como argumentar com o candidato quando ele estiver comparando força de marca e pagamento de royalties. Mas o fato é que o mercado é tão competitivo que os royalties
eles não pagam isso, eles pagam o serviço prestado pelo franqueador. E quer saber mais? E ele não só paga o serviço, como ele vem como uma forma de planejamento tributário. E é aí que o bicho pega. O royalty não é uma remuneração sobre força de marca, nem por quantidade só de serviço prestado. Porque, primeiro, o mercado não tem espaço, não tem essa folga. Quanto mais a minha marca é forte, mais royalties eu posso cobrar. Não, o mercado não te dá espaço para fazer essa análise. Ele tem a competitividade dele. Então, por exemplo, eu tenho que vender um produto a R$100. Tá? Se eu posso baixar R$5 nesse produto para vender mais lá na ponta e ter mais faturamento, eu vou baixar o royalty, ele não vai entrar nessa conta. Não, mas eu preciso cobrar sempre porque a marca é muito forte. Porque o concorrente vai abaixar e vai tirar essa venda. Porque o preço é muito mais importante do que a força da marca hoje. Não que a marca não seja importante, mas veja, você precisa cobrar o royalty do franqueado e fechar a conta do serviço prestado com folga para não perder dinheiro no canal franquias. E quando a gente fala que os royalties são planejamento tributário, a gente está falando de qual percentual que eu vou cobrar, que eu vou pagar menos imposto em relação ao royalties. Eu vou entrar pelo simples, pelo lucro presumido, mas os royalties do serviço prestado, ele é muito maior que o do produto, então não compensa eu ter o royalties. Então você vai entrar num ciclo de análise tributária muito profundo. Porque quando você decidir colocar royalties, você vai perceber que tem impactos nas outras áreas de faturamento da sua empresa. E você não vai querer pagar mais para ter royalties. Por exemplo, nas empresas, os royalties incidem em cima da rede de 3 formas. Ou o franqueado paga royalties na compra dos produtos, nesse caso, onde ele compra direto da fábrica. Tá? O franqueado pode pagar royalties sobre as vendas do produto, ou seja, tudo que ele vende, um percentual do que ele faturou tem que ser pago para a franqueadora, ou modelo híbrido. O híbrido é quando percentual você compra da fábrica, paga royalties sobre a fábrica. E o percentual do que você vende, que são outros produtos que não são os comprados, tá? Você paga um percentual daqueles produtos vendidos. Normalmente o percentual da compra ele é muito maior que o percentual da venda, porque são bases diferentes. Ou seja, se você compra um produto por 50 e cobra 50% de royalties, é uma base muito parecida em valor real do que você chegar lá no vendi a 150 esse produto, mas pago 10%. Então a gente está falando aí de sempre que o valor de venda é um valor menor do que o valor da compra. Então, o valor híbrido ele acontece, por exemplo, você compra 90% dos produtos de uma fábrica, né, de uma rede qualquer, mas 10% do que você vende, para remunerar a franqueadora, você paga esses royalties só desses 10% dos produtos que você está vendendo. Entende a diferença? Então, você pode cobrar 2 royalties. Tem que estar previsto, claro, no contrato de franquia. O franqueado assinou para ser legal. E existem diversos formatos também, tá? Então, por exemplo, o mais normal do mercado, quando você abre uma revista, um guia de franquias, é você pegar um percentual de compra ou um percentual de vendas, tá? Mas tem aqueles royalties que são fixos também, tá? Então, por exemplo, vou abrir uma rede, o royalty fixo é R$1.000 por mês. Ou ainda fixo mínimo, né? Então, assim, olha, é R$1.000 ou 5% das vendas, o que for maior. Então, a gente encontra formatos diferentes, mas a maioria deles meio que garante alguma remuneração para a franqueadora. Até porque a franqueadora normalmente não quer correr risco, né, de não receber pelo trabalho prestado, porque aí seria um tiro no pé. Não vale a pena ser franqueador, colocando toda a rede em risco, com alguns franqueados que pagam, outros que não. E aí, pessoal, assim que você faz a análise tributária, muitas empresas chegam à conclusão que cobrar royalties pode ser ruim, porque o imposto cobrado pelos royalties é maior do que alguns segmentos, algumas vendas de produtos. E aí tem aquela empresa que fala, a nossa empresa não cobra royalties. Mas olha, não existe milagre. Cobrando ou não royalties, existe a remuneração para o trabalho de transmitir know-how, que seria o trabalho da franqueadora. Então, com royalties ou sem royalties, em algum lugar está embutido esse dinheirinho que vai pagar o profissional que dá suporte, o sistema, etc. E esse dinheirinho normalmente é embutido no próprio custo do produto, né? Tem uma margem maior que remunera
né, o trabalho da franqueadora, pode ser um rebate que está vinculado ao fornecedor, pode ser mesmo um repasse de dinheiro através, por exemplo, de uma revenda que você faça, né? Pode ser cair direto o dinheiro para o franqueador e o franqueador repassa para o franqueado. Tem diversas formas de remunerar. O que não vai acontecer é o franqueador não ser remunerado por ter que prestar esse suporte. E se isso estiver acontecendo, que seja em pequena escala, escala de teste, né, que tenha uma estrutura toda por trás. Não é porque ele fez isso uma vez que ele vai morrer, mas se ele quiser crescer assim, esse canal ficar muito representativo dentro da carteira de negócios dele, ele não consegue segurar, né, um negócio tão grande que remunera tão pouco. Eventualmente, para você startar o negócio franquia, é bastante comum abrir condições especiais, mas para longo prazo isso não se sustenta. Então, como é que os franqueadores calculam os royalties da sua rede? Primeiro, ele entende do seu produto. Vamos colocar que o franqueador ele já sabe trabalhar, ele sabe quanto é o custo do imposto para vender um hambúrguer, seja no simples, no presumido, na revenda, na distribuição, eventualmente 2, 3 estados que já tenha feito o estudo, né? Porque estudar todos os estados é quase que impossível, né? Nesse Brasilzão que tem, né, um tanto de tributação diferente. Então ele tem uma noção boa de como é a tributação do seu produto. Então ele dá um primeiro passo para entender se há pelo menos uma forma de iniciar um estudo de tributação para saber se o royalties vale a pena naquela operação. Sendo que, quando é uma operação de venda de fábrica, fica tudo muito mais fácil, né? Porque você está, né, garantindo na compra a geração do valor. Quando você precisa, né, transformar a venda do franqueado em cobrança de royalties, os custos são ainda maiores, porque você precisa monitorar o que o franqueado está vendendo, se ele está realmente colocando no sistema, né, se não está tendo, né, um incentivo a ele falar que vende menos, porque ele quer pagar menos royalties, então há um trabalho de operação um pouco maior. Mas, independente de qual seja, basicamente, o estudo para que você possa cobrar os royalties é, primeiro, vale a pena ou não vale a pena em relação aos outros produtos? Bom, beleza, enquanto eu pago 22% em todos os impostos da minha venda, nos royalties eu pago 18%. Ops! Então eu tenho uma diferença de 4% nos custos. 4% para quem tem um negócio é bastante dinheiro que sobra. Aí a empresa escolhe colocar royalties. E de quanto? Normalmente ela vai para o mercado, entendeu? Já entendi que vale a pena, mas eu posso transformar 100% da minha venda em royalties? Não pode, tá? Não pode. Tá? O conceito do royalties, inclusive, é serviço e prestação, né? É prestação de serviço e força de marca. Esse é um conceito que posso dizer que comum a todo mundo. Então, se você colocar aqui 90% de royalties para vender o seu hambúrguer e vender o hambúrguer, né, para o franqueado, né, a 10% do valor total dos custos gerados, alguma coisa está esquisita aí. Uma hora vai dar pau. Então, o que você faz? Se você percebeu que os royalties têm um valor melhor do que o valor da venda, o valor do faturamento, aí você decide quanto cobrar de royalties de acordo com o mercado. Pô, eu pesquisei as outras 3 hamburguerias maiores do mercado, eles estão nessa faixa. Um sai um pouquinho aqui, o outro é um pouco diferente, mas isso aqui, entendo eu, que seja feito há tantos anos, que está sendo bem aceito. Vou pegar mais 3 pequenos para saber como é que estão fazendo os novos. Então você tem ali uma noção. E aí você tem que ter um bom tributarista, um profissional de excelência, advogado, contador, ou talvez os dois, para você conseguir tomar a decisão do quanto cobrar de royalties. E por final, pessoal, não pense só no hoje. Você é empresário, você decidiu franquear, você automaticamente tem que ter aquela planilhinha que você puxa lá 5 anos, 10 anos, sabe que o amanhã, né, ele é muito incerto. Sabe se daqui 6 meses você sonhou com 10 lojas, mas tem 2. Daqui 1 ano você sonhou com 2 lojas, mas tem 10. Então você vai ter que fazer essa projeção, saber que no meio do caminho você vai precisar fazer mudanças. Normalmente a franqueadora pequena começa dentro do simples e essa escala vai crescendo. Daqui a pouco você já tem que sair do simples, tem que mudar os percentuais. Então, primeira coisa, se prepara o máximo que você puder, tá? Deixe o contrato com a possibilidade dessa flexibilidade sem que o franqueado se oponha, porque você não quer cobrar mais do franqueado, nem deveria, já que o mercado é quem manda, não é o franqueador. Se o franqueador cobrar muito franqueado, é porque o franqueado está sem margem, ou está com um produto fora de preço de mercado.
Então, o que você faz? Você faz projeções de longo prazo, prevendo possíveis cenários e coloca no contrato que essas mudanças poderão ser necessárias lá no futuro, independente do franqueado aceitar ou não, serão feitas. E essa é a reflexão de hoje, meus amigos. Encorajar o empresário a sonhar alto, a dar o próximo passo. E você, já está preparado? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Um grande abraço e até mais.